a conexão aqui no Instagram. Tudo certo aí, Samuca? Tudo certo. Rapaz, Samuel Augusto é o cara que faz a coisa acontecer, gente. Quem não conhece o Samuel, entra lá no perfil dele. Samuel? Augusto. Ele tem um trabalho muito legal de social media. Aí tá tentando fazer comigo aí alguma coisa. Vamos ver se dá certo, né, gente? Legal, gente. Muito bom estar de volta. Semana passada a gente não pôde estar com vocês aqui, fazendo a nossa live. E eu queria, assim, nesses primeiros momentos, assim, agradecer a presença aí do povo que já está entrando e já pedindo para você ir compartilhando, tá? A nossa live, aperta aí no aviãozinho e vai passando pro pessoal aí para frente, porque hoje o assunto é sério. O assunto realmente hoje é um assunto, assim, preciosíssimo. É um assunto que tem assolado, né, muitos lares, muitas famílias, muitos casamentos e a gente tem encontrado assim uma ferida muito grande, muito aberta, né, sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar sobre como curar as feridas do adultério. Como a gente pode estar biblicamente falando, como é que se passa o tratamento, como é que se faz um tratamento de um adultério quando uma família é assolada por esse mal, por essa perseguição, né, por essa maldição. Infelizmente, é mais normal e mais comum do que a gente imagina, né? Mas então, eu convido você a estar conhecendo ali o nosso material nos nossos canais do YouTube, no Facebook também, né? Segue lá, Jonatas Barros. No Facebook a gente tem também o Alianças de Sangue. O nosso material também está marcado, tá guardado lá. Você pode estar marcando uma conversa com a gente sobre qualquer tipo de assunto que a gente trata aqui, tá? Eu estou disposto mesmo a ajudar você a superar as tuas dificuldades, a ajudar você a sair do deserto. A nossa proposta é ajudar você a sair do deserto. A gente entende que o deserto é um lugar de passagem, ele não é um lugar permanente, é um lugar onde a gente precisa. Todos nós passamos pelo deserto, mas a gente tem que sair dele. Não é isso, Samuel? Com certeza. Com certeza absoluta. Então, fica com a gente que a gente vai hoje tratar sobre esse assunto muito precioso. O povo do Facebook está entrando, aqui o Instagram também, mas como é um assunto muito extenso, a gente não vai hoje tá gastando muito tempo nessa prévia, tá? Então a gente já passou aí uns 2 minutos preciosos para esse... Né, contando com esse tempo, vamos ver se a gente consegue em 1 hora estar tratando sobre isso. E olha, a gente precisa saber lidar com essa ferida, com essas feridas do adultério. Como eu falei para vocês, é algo assim realmente muito nevrálgico, muito presente. Infelizmente, boa parte dos nossos casamentos, boa parte dos nossos relacionamentos, até entre cristãos, o que é mais triste ainda, né? Nós temos esse pesadelo, esse fantasma chamado adultério. O adultério realmente tem destruído muitas casas, muitos lares, mas existe um processo que a pessoa precisa estar respeitando. Todas as pessoas envolvidas precisam respeitar esse processo para que a cura aconteça. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês: existe cura, existe restauração para um casamento ferido pelo adultério. Existe sim. A gente sabe que o adultério é uma quebra de aliança. A gente sabe que o adultério é realmente algo assim muito, muito complicado de lidar, mas nós cremos que nós temos na palavra de Deus a cura e o antídoto para todo o mal, inclusive o adultério. A gente vai apresentar aqui algumas realidades assim para te posicionar com relação a isso. Se você está vivendo isso no teu casamento, presta bastante atenção. Convida as pessoas aí, convida os amigos, os familiares, compartilha esse link aí. Esse link vai ficar gravado no IGTV e também na nossa página no Facebook. No YouTube também vai ficar gravado, mas é importante você estar ao vivo com a gente também. Se no final a gente no final tiver a oportunidade de estar lidando aqui com as perguntas, lendo as perguntas, a gente vai fazer sim, tá bom? Mas manda a tua pergunta que a gente vai estar no momento oportuno conversando sobre eles, né? Provérbios 7, 22, 23, ele vai dizer assim: e ele segue logo como boi que vai para o matadouro,
e como um louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. A primeira coisa que a gente precisa entender que toda a tentação que existe contra um casal, contra uma pessoa que sugere o adultério como algo bom, na verdade é uma grande armadilha. É uma grande armadilha. A sedução da mulher sedutora ou do homem sedutor. A gente está lidando hoje, né, com muitas mulheres que se sentem seduzidas por homens, né, que são tentadas a adulterar, são tentadas a fornicar, né, muito por causa desse apelo sexual que inclusive também alcançou assim de forma muito severa as mulheres, né, da nossa geração. Infelizmente isso é uma realidade. E Provérbios capítulo 7 vai dizer assim que, olha, é como uma flecha que atravessa o fígado, né? É como a ave que se apressa para o laço e não sabe que está ali contra a sua própria vida. É muito triste perceber como as pessoas entram de cabeça a si mesmo no adultério, achando que isso é uma vantagem, e quem já experimentou o adultério sabe o custo disso, sabe o peso que é, né, uma traição, ser traído e trair. Porque, olha, o peso da mão de Deus sobre o que trai é muito pesado. A gente vai ver isso, como a Bíblia apresenta essa realidade, né? Então, assim, o adultério, gente, tem algumas implicações, né? Tem algumas implicações que a gente precisa estar muito atento a eles. A primeira coisa, ela marginaliza, né, espiritualmente, né, e ministerialmente a pessoa que adulterou. Né? Todo o adúltero é uma pessoa marginalizada. Automaticamente, espiritualmente, ele vai para a margem da bênção. Ele sai completamente do caminho da bênção. Deus não abençoa o adúltero. Não abençoa. Se você está nesse caminho, se você está assim, dentro do teu casamento, adulterando ou pensando em adulterar, né? Jesus vai dizer em Mateus 5 que o simples fato de você desejar uma outra mulher, você já é um adúltero. Se você está nessa inclinação da própria mente, eu quero dizer para você que cada vez que você se rende a isso, você sai mais um pouquinho da bênção. E você vai se tornando cada vez mais vulnerável, né? A ação demoníaca, a ação dos inimigos e do gafanhoto que vai roubar o que é teu. Ele vai roubar o que é teu. Então, assim, espiritualmente e ministerialmente, a pessoa adúltera começa a cair numa marginalização, né? Infelizmente, uma das maiores tentações de ministros, né? Você tem visto assim, muitos ministros, muitos pastores caindo em adultério, porque existe sim um interesse satânico da marginalização de profetas e sacerdotes. Existe sim. E a gente não pode olhar isso com naturalidade, não. A gente tem que olhar isso com muito cuidado e combater isso. Muitos pastores nossos caindo em adultério e perdendo a autoridade. Segunda implicação do adultério que eu queria trazer para você hoje é que o adultério ele perturba emocionalmente o casamento. Isso não precisa explicar muito, né? Produzindo o quê? Uma obsessão por ciúme, desprezo, competição e desentendimentos crônicos. Uma das grandes características do casal, de uma família que está experimentando obsessão de ciúme extrema, desprezo entre uma das partes, né? Competição, né? Esse desentendimento crônico, olha, pela experiência que a gente está tendo, boa parte desses relacionamentos está experimentando algum tipo de adultério. Né, algum tipo de hoje existe um adultério. O adultério moderno também envolve muito pornografia, né, muito masturbação. A gente já falou isso num dos primeiros vídeos que eu postei aqui sobre essa infiltração erótica, né, essa mancha do nosso leito através da pornografia. Isso também é uma modalidade de adultério. Olha, você homem que está me ouvindo aqui, olha, presta bastante atenção. Bastante atenção. Eu coloquei um vídeo aqui assim meio sem paciência
há umas semanas atrás, porque, olha, eu estou cansado de responder essa pergunta. Ah, masturbação é pecado, pornografia é pecado. É pecado sim. É pecado sim. Isso é você se interessar pela mulher do próximo. Isso é você se deitar com ela. Jesus mata isso lá no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus. É só prestar atenção. Então, não, eu nunca me deitei com uma mulher, eu nunca me deitei, mas presta atenção na pornografia. Assiste meu vídeo lá que eu vou te esclarecer isso. Terceiro ponto que eu queria apontar hoje é que o adultério ele endemoniza a cama. Gente, presta atenção nisso. Causando inibição, interrupção e até aversão sexual no casamento. É impressionante a quantidade de casais que a gente tem atendido, que a gente tem acompanhado, que tem tido assim realmente os seus leitos endemonizados por causa do adultério. Eu quero sempre bater nessa tecla que eu considero também pornografia e masturbação, pornografia, um adultério. Tá legal? Então essa endemonização da cama, causando inibição, uma das partes, normalmente a mulher, o homem ele quer satisfazer os seus desejos pornográficos através da sua esposa, impondo a ela algo que ela não está preparada, principalmente as mulheres cristãs, né? Eu falo aqui a cristãos, né? Fazendo essa, como é que eu posso dizer, sujeitando as nossas mulheres, as mulheres santas, as filhas do Senhor, a situações realmente vexatórias, né? Então, assim, causando essa interrupção, porque é um bloqueio, todo tipo de violência causa um bloqueio, as mulheres são muito vítimas disso, né? E principalmente também acontecendo, chegando ao ponto de ter uma aversão sexual no casamento. Casamentos, assim, que tem problemas mesmo nessa questão sexual e, maioria das vezes, você vai ver que tem uma causa. Existiu um adultério que não foi curado, que não foi tratado no meio desse casamento. Então, o quarto ponto, o adultério ele desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os assim susceptíveis a diversas possibilidades de perseguições e abusos sexuais. Todas as vezes que o homem, que o casal, que os pais, eles caem numa armadilha de quebra da aliança, automaticamente eles quebram também todo o perímetro de proteção, o que a gente chama de proteção uterina da casa, né? A santidade no casamento, a santidade moral e espiritual no casamento, ela protege também sexualmente e espiritualmente a casa, né? E os teus filhos vão experimentar essa proteção. Então, quando você rompe isso, os teus filhos também vão experimentar esse problema sério. A gente vai ver daqui a pouco o que aconteceu na vida de Davi através do adultério, o que isso representou para a vida dele e para a vida dos filhos, né? Então, o adultério de um dos cônjuges expõe o outro cônjuge, né, vítima da traição à mesma situação. Também tem um vídeo que eu falei um pouco sobre isso. A gente trabalhou ali o capítulo 5 de Provérbios, né, dizendo exatamente que você vulnerabiliza, daqui a pouco tem outros bebendo na tua fonte. Na fonte da tua casa, ou seja, na mulher da tua mocidade. Então existe sim uma perseguição, né, na vida daqueles que sofreram o adultério. Né, uma vulnerabilização. Presta muita atenção, cuidado com isso, homens. E mulheres também, mas principalmente os homens, né? O sexto ponto, o adultério ele afeta diretamente a vida financeira da família. Diretamente. Normalmente o adultério, você precisa financiar um adultério. Né? O cara tem uma outra mulher, o cara paga um motel, o cara paga um site pornográfico, o cara paga, enfim, ele financia isso. E nós sabemos que aonde você coloca o teu dinheiro, você está ofertando. Né? Então, quando você oferta para o mundo da pornografia, quando você oferta para o mundo da sensualidade, né, da sexualidade ilícita, bancando um motel, bancando uma mulher, ou até mesmo uma prostituta ou um prostituto, o que vai acontecer? Você está dedicando a tua renda, as tuas finanças na mão de uma entidade demoníaca. Né? E você está ofertando nesse altar. Então, diretamente, a tua vida financeira vai ser afetada, a vida financeira da tua família. Muito cuidado com isso.
E sétimo ponto, o adultério ele implica no princípio ativo do escândalo e da decepção. Quem já sofreu um adultério, quem já passou por isso, a gente sabe que o escândalo é muito grande, a vergonha é muito grande. E a vergonha e o escândalo faz parte do processo. O processo. E a gente vai entender também hoje sobre que é importantíssimo se submeter a isso, a esse processo. Né? O contexto ali do livro de Oséias é o adultério da nação. Né? Então você vai ver Oséias 6, de 1 a 3, primeiro versículo do capítulo 6 de Oséias vai dizer assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e vai o quê? Vai atá-la novamente. Né? Então esse processo assim, de despedaçamento que Deus promove para os seus filhos é um processo que a gente chama de cirurgia. Toda a ferida que está internalizada precisa ser exposta. Né? O segundo capítulo vai dar um outro passo para essa cura, que é, segundo versículo, depois de 2 dias nos ressuscitará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele, que é exatamente trazendo aquela sensação, aquele princípio do tempo de convalescência. Existe um tempo de dor que o cara vai ter que experimentar esse tempo, a pessoa vai ter que experimentar esse tempo, vai ter que respeitar esse tempo. Né? E todos os que estão envolvidos precisam respeitar esse tempo. E o terceiro versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ou seja, depois desse processo cirúrgico, de abertura dessa ferida, dessa vergonha, experimentamos esse tempo de convalescência, o Senhor nos apresenta o quê? A cura. E a cura ela vem através do quê? De uma reeducação moral. É aí onde muitos de nós erram e nós paramos nesse princípio. Nós abandonamos o processo de cura quando o Senhor tenta nos reeducar moralmente. Né? Infelizmente, muitas das nossas igrejas têm falhado exatamente nesse processo, porque aí entra o papel sacerdotal da igreja, sacerdotal pastoral, nessa reeducação moral, né, de todos os que romperam com esse período, com esse princípio da lealdade e da fidelidade. Então, Oséias vai trazer esses conceitos, né, e a terapia divina para o adultério ele começa com uma cirurgia. Né? Então, nós precisamos... O que é o conceito da cirurgia dentro do tratamento das feridas do adultério? Né? Primeiro, a gente precisa saber abrir e fechar o problema. Tá? Nós temos hoje uma pandemia de inabilidade de abertura e fechamento de feridas. Né? Tem muita gente tratando ferida dos outros que abre, sabe muito bem abrir, mas não tem habilidade para fechar. Tá bom? Então, nós precisamos obedecer isso. Nós precisamos saber abrir e fechar o problema. Nós temos que saber aonde e como cortar. Tá? Existe realmente assim uma cirurgia assim, específica. Né? Todo aconselhador precisa ser um cirurgião, precisa ter um bisturi na mão, muito afiado, e saber ir aonde está o problema. Senão a gente acaba cortando tudo e a gente não chega em canto nenhum. Né? Precisa ter uma mão firme, né? A experiência tratativa, ela precisa estar à frente disso. Você precisa procurar pessoas experimentadas neste assunto, nessa frente, né? Nós precisamos experimentar pessoas que têm certa habilidade e experiência nisso, né? Então, essa mão firme, essa experiência precisa saber fechar, como costurar a ferida de novo. Né? Tempo de convalescência, a vida vai retornando aos poucos. Quando você sabe fechar a ferida, né? Você traz a vida aos poucos, vai voltando, né? A sequidão vai terminando. Tudo isso é a habilidade de saber fechar uma ferida, né? Experimenta-se o conhecimento do Senhor quando se submete a isso. A chave, né, é ter sempre um bom intermediador, sempre ter um bom cirurgião. Procure um bom cirurgião. Não procure somente as pessoas que estão em alta nas redes sociais. Procure pessoas que têm habilidade com feridas. Né? A gente, no Ministério Alianças de Sangue, a gente tem realmente assim, experimentado
assim, experiências fantásticas nessa área, de pessoas assim que têm sido libertas e curadas, né? Porque o Senhor tem nos dado discernimento de detalhes assim que eu, por exemplo, na minha vida pessoal experimentei. Se eu tivesse no início do meu casamento, há 20 anos atrás, pessoas que tivessem me acompanhado, não é? Como nós temos acompanhado pessoas com esta habilidade de abrir e fechar feridas, a gente teria sofrido muito menos no nosso casamento, né? Nas nossas imaturidades. Graças a Deus o Senhor tem nos sustentado nesse ministério e tantos outros. Eu tenho visto vários amigos, né? Inclusive aqui o pastor Francisco Helder, lá de Brasília, não sei se ele ainda está aí ainda, mas é um homem assim muito... pessoas piedosas. O Helder é um cara muito piedoso, um cara que sabe ouvir muito a queixa. Ele é um homem muito paciente e eu tenho certeza que as ovelhas do pastor Francisco Helder não têm do que reclamar da sua mão firme em abrir e fechar feridas. Isso realmente é um privilégio, ter pastores dessa forma, né? Então a ferida produzida pelo adultério, ela fica tão internalizada que demanda uma intervenção cirúrgica. Não tem como a gente resolver ou confessar o adultério sem que o cônjuge traído, né, e consequentemente o próprio casamento sofra uma profunda ferida, gente. Não tem jeito. Né? Então nunca ninguém estará assim, teoricamente preparado para ouvir uma confissão de adultério como essa de adultério. Tá? Ah, não, eu não vou contar porque minha mulher não está preparada. Meu irmão, ela nunca vai estar preparada. Nunca vai estar preparada. Né? Isso é como passar pelo vale da sombra da morte. Nós temos que enfrentar isso. Nós temos que enfrentar isso de cabeça erguida, sabendo que existe uma restauração depois disso. Né? Teve coragem, teve força de adulterar, teve coragem, teve força de defraudar a aliança do teu casamento, agora seja homem suficiente para voltar atrás. Seja homem suficiente para honrar, seja homem suficiente para proteger, para voltar a proteger a tua casa, os teus filhos. Seja homem, né? Tenha coragem, mulher, de fazer isso, sabendo que existe uma promessa de Deus, de bênção, para quem tem coragem e confessar. Né? Mas, por mais dolorosa que seja, que essa é a ferida, né? Por mais dolorosa que seja, essa é a ferida do médico, né? A ferida da cruz. Se é que ainda existe alguma possibilidade de salvar o casamento, esse é o caminho. Não existe possibilidade de salvar o teu casamento sem confessar o teu adultério, meu irmão. Não existe a menor possibilidade. Só existe uma fonte de cura, confissão. E faça isso rápido, para que o estrago, para que essa autoridade, essa autorização não crie força na mão do acusador. Corra! Então, por incrível que pareça, né, na experiência que a gente tem, intermediando assim, vários tipos desse tipo de confissão, até hoje nunca vi isso dar errado. Nunca vi. Gente, nós nunca vimos uma confissão, um casal que confessou o pecado assim com o coração arrependido que não restaurou o casamento. Graças a Deus. Né? Então, esse processo de tratamento, ele tem alguns princípios básicos. Primeiro princípio. Vamos lá, gente, vamos avançando. De olho no horário, vamos lá. Começa com uma confissão, como a gente falou agora. Sincera, sustentada por um legítimo compromisso de mudança. Nós já falamos aqui sobre a lei do perdão. Assiste lá nosso vídeo sobre o perdão. Que existem regras para o perdão. Existem realmente assim coisas que a gente precisa estabelecer como princípios para a gente ter um sólido fundamento sobre a eficácia do nosso pedido de perdão, não só diante das pessoas, como diante de Deus. Né? Então, depois ele vem o processo, depois dessa confissão e esse compromisso de mudança, né, vem o processo da pessoa traída perdoar o cônjuge, que também precisamos respeitar o processo de convalescência. Também é uma ferida que foi aberta. Tá legal? Então existe um tempo de análise, um tempo de absorção, de absorver esse tema. Aí a igreja precisa estar muito próxima, aí os irmãos precisam estar muito próximos, amparando essa pessoa traída e não exigir um posicionamento imediato. Muito cuidado, gente, tem muita gente abusando dos lutos das pessoas. Né? Aí pode vir um processo doloroso de perdoar a pessoa com quem o cônjuge traiu.
né? Nós temos assim alguns exemplos de que eu perdoo o fulano, mas eu não perdoo a fulana que deu em cima do meu marido, né? O perdão, a gente precisa trabalhar o perdão de uma forma completa. Também é doloroso, muito doloroso, mas é necessário, né? E por fim, o processo mais difícil, que é de reconstruir a confiança perdida, né? Perto desse último desafio, perdoar não é tão difícil, né? Perdoar não é tão difícil quando a gente se depara com a reconstrução da confiança. A confiança realmente é algo que demanda muita paciência, muita humildade, principalmente daquele que traiu. Muito entendimento que ele precisa reconstruir. E ele precisa tratar com carinho. Ele precisa sentir a dor do outro. Ele precisa, né, ser leal nesse momento de muita dor, né? Esse imediatismo do perdão é algo assim que eu não concordo. Nós precisamos como pastores, como ministros, ajudar as nossas ovelhas a entender esses processos, né? Então o adultério ele tem alguns agravantes, né? Então alguns agravantes acabam sendo mais sérios do que o próprio adultério, como por exemplo, se a pessoa se descobriu ou ela foi descoberta, né? Se você foi pego em adultério, né? É muito difícil, né? Muito mais longo o caminho da reconstrução, né? Por isso eu assim estimulo você, se você estiver me ouvindo em nome de Jesus e estiver atolado ali num processo de adultério, corra e vá se reconciliar. Confessa o teu pecado. Então, se houve um processo crônico de negação, né? Tem muitos casamentos que o cara traiu e ele fica o tempo todo dizendo, não, eu não te traí, passam anos e anos e anos e anos e a mentira aumentando, e a mentira aumentando, e a mentira aumentando. Quando ele confessa, aí já não é mais só a traição que tem que ser tratada, mas é o processo de desconfiança de anos de mentira. Isso é muito severo. Nós temos, inclusive, estamos acompanhando alguns casos assim, dessa reconstrução que a gente, né, isso gera um trabalho muito grande. Por isso, urgência na confissão. Corre para confessar, né? Se envolver uma pessoa da família, alguém da família do cônjuge, se houve uma concepção de filho ou prática de aborto nisso tudo, gente, isso são agravantes, né? Isso tudo vão agravando um simples adultério, que não é simples, mas vai transformando o adultério num bicho assim realmente muito difícil, né? Se envolver pessoas casadas, né? Se ocupa alguma posição ministerial, se é um pastor, se é alguém que tem algum destaque, isso tem uma conotação, um agravante muito maior. A gente precisa ter também sabedoria para lidar com essas situações, né? Se envolver pessoas do próprio ministério, se praticou perseguição a abusos espirituais para encobrir o pecado, né? Se usou informações pastorais para seduzir, né? Também é algo assim que agrava muito esse processo. Se envolver situações de homossexualidade e perversão, né? O grau de perversão disso, né? Então a gente tem um exemplo clássico na Bíblia de adultério que gerou inclusive um assassinato, que é o exemplo de Davi e Betseba, né? Um exemplo clássico, né? Um estudo de caso assim que a gente usa muito para analisar assim o estrago do adultério na vida de uma pessoa. Então a gente vai analisar aqui a situação clássica, né, do adultério. 2 Samuel 11:12 diz assim: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol, pois tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Isso já foi uma penalidade e uma maldição que o Senhor lançou sobre Davi, né? Então assim, a gente vê aqui um poder latente de um adultério que foi ocultado. A gente precisa entender, gente, que o adultério, quando o profeta chega para acusar Davi, o filho já tinha nascido, já estava para nascer ali. Então foram meses e meses até chamar Urias, mandar Urias vir para cá, de volta. Gente, Deus falou com Davi. Deus chamou a atenção de Davi nesse meio termo,
Davi não teve oportunidade. Tanto que quando o profeta chega para Davi, imediatamente ele reconhece e se joga no chão. Ele sabe. E muitas das consequências do pecado de Davi foi porque ele não confessou. Ele precisou ser acusado. Isso é muito sério. Então, normalmente, pessoas que adulteram são levadas aos mais terríveis extremos, aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação. Né? Então, isso traz um definhamento da alma. Quem oculta, né, os seus pecados, quem não confessa os seus pecados, o que acontece? Não prospera. Né? Existe assim, isso é um decreto bíblico. Decreto. Existe um definhamento na alma, existe uma interrupção num processo de prosperidade. Então, quando endurecemos o nosso coração e deixamos de ouvir o Espírito Santo, Deus levanta os profetas. Aí ele vem para acusar. Não é? Então, se você sabe de um adultério de alguém muito querido, se você está compactuando com o adultério de uma pessoa da tua família, da tua casa, e você sabe o que está acontecendo, em nome de Jesus, ajude-a a confessar o pecado dela, antes que Deus mande um profeta. Antes que o Senhor lance luz sobre o pecado dela. Né? Antes que a exposição seja algo assim muito maior do que deveria ser. Tá legal? Esse é um estímulo que eu faço para todos vocês. Afinal de contas, o apóstolo Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa. Né? E nós temos responsabilidade no reino, né? De não somente não praticar o pecado, mas não ser conivente com o pecado dos outros. Então, mais cedo ou mais tarde, esse pecado vai nos achar, né? Causando um grande estrago nos relacionamentos familiares. Né? Olha aqui o decreto que nós acabamos de ler. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Quem sabe a história, o desfecho dessa história de Davi, sabe do que eu estou falando. Né? O que os pais fazem às escondidas, os filhos farão à luz do dia. Tá bom? Farão. Você está escondendo o pecado? Você está brincando de esconde-esconde com o Senhor? Do Senhor não se esconde nada, meu irmão. Não se esconde nada. Ele te dá a oportunidade de você revelar. Porque se você não confessar, o Senhor vai expor. O Senhor vai expor. E algumas dessas consequências vão espirrar nos teus filhos. E o que você fazia em oculto, eles farão à luz do dia. Mais cedo ou mais tarde, essa situação vai vazar. Situações assim funcionam como uma bomba relógio. É só o tempo. É só esperar o tempo acontecer. Né? Então, quais são as consequências disso? E a gente precisa saber enfrentar as consequências do adultério, que é a segunda parte, que é o tratamento divino, né? A prova da reputação. Nós precisamos agir assim com total transparência. Né? A primeira prova é a prova da reputação. Nós precisamos proteger a nossa reputação sendo transparente, sendo honesto e sendo sincero numa situação tão difícil. Né? A segunda prova é a prova da posição. Né? O que foi que aconteceu com Davi? Deixou o palácio. Deixou o palácio. Tem muita gente aí que quer sustentar um adultério porque quer sustentar uma posição. Né? Enquanto você não estiver disposto a deixar o teu palácio, você vai ser realmente assim motivado a ficar encobrindo o teu pecado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Né? A prova de Simei, nós precisamos discernir e suportar o tempo do apedrejamento. Exatamente quando Davi sai do palácio, né? Você vai ver ali a Simei jogando pedra sobre Davi. Né? E é interessante, acusando Davi sobre o adultério, sobre o assassinato. Né? Essa acusação, eu posso gravar um vídeo depois falando só sobre essa situação de Simei, que realmente assim... Essa acusação ela tem muitos desdobramentos, mas eu quero me ater só a esse detalhe. Existe sim uma acusação e teve uma das pessoas ali da comitiva de Davi, quando ele saiu do palácio, né, e Absalão tomou o seu trono e tomou as suas mulheres, né, todas as suas concubinas e se relacionou à luz do dia com elas, tomou as suas mulheres. Uma das pessoas dali da sua
da sua tropa, vamos dizer assim, poxa, quem é esse cão morto aí, esse cara aí que está acusando meu rei? Me dá só uma palavra, mestre, senhor, meu rei, que eu arranco a cabeça dele. Davi disse, não. Esse camarada aí, Simei, foi mandado pelo Senhor, foi propósito do Senhor para me jogar pedra. A gente precisa discernir que isso é um processo de cura. Todo o defraudador precisa entender que vai passar por um período de apedrejamento. E livrar você desse período de apedrejamento é interromper o teu processo de amadurecimento. É impedir o teu avanço no teu amadurecimento. Né? Então a quarta prova é a prova de Absalão, discernir o revide da nossa própria traição e rebelião. A gente precisa entender que pessoas vão reagir. Né? Você se envolveu com uma mulher casada. Né? Ah, não tem por que o cara agir. Cara, você precisa entender que o marido da mulher vem pra cima. Né? E não adianta se fazer de coitado. As mulheres a mesma coisa. Deu em cima de homem casado, tem a outra mulher lá e não adianta chamar a outra de lunática. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que tem me tirado do sério. É quando o cara chega pra mim e diz assim, olha, a minha mulher é uma surtada. Não é? E daí a gente para um pouco para conversar sobre esses homens que dizem que a mulher é surtada. E a gente começa a aconselhar esse cara, a gente começa a fazer um mapeamento da vida do cara. Normalmente esse cara está aprontando. Normalmente tem uma desordem ali que está causando esse surto na sua esposa. Tá? São raros os casos que são patológicos, que são casos assim que realmente não existe justificativa da parte do marido ou da mulher, né? Mas quando a gente encontra uma mulher surtada em casa, olha, pesquisar você vai achar, né? Então essa prova da reputação, né, a gente já falou sobre agir com transparência. Havia uma sentença de morte sobre Davi, que só foi revogada quando ele passou por essa prova. Existia um decreto de morte. 2 Samuel 12:13 afirma isso. Né? A prova assim, de deixar o palácio, a gente já falou sobre isso bem resumidamente, e a prova de Simei. Né? Depois de tudo isso, discernindo a visitação e o tempo do castigo, suportando calado toda a correção e afronta, sendo aprovado em todas essas questões, Davi teve o seu trono restituído. Ele só voltou a reinar porque ele se submeteu ao tratamento. Se submeta ao tratamento de Deus, não fuja do tratamento. Por mais doloroso que seja, no vale da sombra da morte, a vara e o cajado do Senhor é contigo, meu irmão. Para você que confessa o teu pecado, para você que combate o pecado, que quer seguir uma vida de santidade e confessa o teu pecado, tem uma promessa sobre você de sustento para passar por esse vale. Davi teve o seu trono restituído e ainda foi reconhecido por Deus como homem segundo o seu coração. Ele só foi reconhecido quando reconheceu a sua fraqueza, reconheceu o seu pecado e se sujeitou ao tratamento. Esse é o poder de um quebrantamento completo que glorifica a cruz de Cristo. Deus continua tendo um plano para os que saem do plano. O Evangelho, gente, não é fatalista. O Evangelho sempre aponta um plano, uma direção para quem sai da direção, para quem sai do plano. Se você submeter ao tratamento, se você for humilde o suficiente para dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Olha para o teu servo, se tu olhares para mim, para dentro de mim, não encontrará nada de bom, como dizia o salmista. Mas se você submeter ao tratamento, eu quero aqui realmente estimular os casais que estão passando por dificuldade e infidelidade. Primeiro, quem está ofendendo, quem está traindo o seu cônjuge, corra, crie coragem, se aconselhe com homens santos que impulsionem você e acompanhem você nessa caminhada. Não deixe para amanhã, vá agora, se reconcilie com a sua esposa. E entenda que vai ter um processo. Né? Recapitulando, vai ter uma reação do lado de lá.
vai ter uma ferida aberta que a gente precisa respeitar o processo o tempo de convalescência também da pessoa que foi ferida. Não é? Sem abusar desse tempo, é um luto, é uma morte, é um sangramento que aconteceu. Todo sangramento é um pouco da vida que se esvai, né? O que é a morte? É o sangue deixando de circular, né? Vida, sangue é vida. Então, quando você rompe uma aliança de sangue, você mata a outra pessoa, uma parte da outra pessoa. E se mata também. E mata os teus filhos que são aliançados com você. E traz desonra aos teus pais. Então eu quero estimular a você a procurar homens sérios, experimentados nesse assunto. Nós estamos aqui para ajudar você a sair de qualquer tipo de situação disso. Se você está experimentando isso na tua casa, se você está experimentando isso no teu casamento, primeira coisa, não desista do teu casamento. O que Deus uniu, o homem nenhum separe. Existe solução para o teu casamento. Existe solução para a tua união. Existe sempre um plano para quem sai do plano. Mas para isso, mulheres ou homens que foram traídos, você quer reconstruir o teu casamento? Então saiba que você vai também precisar dar um grande passo de fé rumo ao perdão. Você também vai precisar experimentar uma dor. Você também vai precisar experimentar um vale. Mas tudo isso para honrar o Senhor. Porque o princípio de tudo é honrar o Senhor. Todo aquele que escolhe honrar o Senhor nas suas decisões é abençoado por Ele. É abençoado por Ele. Eu quero dizer assim todo o coração e ministrar uma bênção sobre você que está me assistindo. Tanto agora nessa live quanto os que vão assistir esse vídeo. Eu quero lançar uma palavra de bênção sobre você. Uma palavra de vitória sobre você. Levante-se. Levante-se para reconstruir a tua casa. Levante-se para reconstruir a tua família. Esteja disposto a pagar o preço por isso. Porque a bênção, a salvação, a resposta da oração depende da tua fidelidade à família. Depende disso. Antes de exigir lealdade das pessoas, homens, agora é um papo para os homens, com os homens. Antes de exigir lealdade da tua família para com você, seja leal a eles. Lealdade se ensina, se mostra a ser leal. Se mostra o que é ser leal. Nós ensinamos lealdade sendo leais. Você mostra o caminho. Todo homem leal tem uma família leal a ele. Todo homem leal. Todo homem. Mas se você tem experimentado uma deslealdade do teu cônjuge, que Deus te abençoe na reconstrução da tua família. Quer conversar mais um pouco sobre isso? Procura a gente, entra lá no nosso Facebook, entra no nosso site aliançasdesangue.com, procura a gente aqui no Instagram, né? Procura aí o nosso contato lá na página Alianças de Sangue no Facebook, vai ter ali um linkzinho do WhatsApp. Vem diretamente para mim esse WhatsApp. Eu tenho o maior prazer em estar caminhando com você. Eu quero assim mesmo ter mais uma experiência de vitória com você. Mais uma experiência de vitória. Mais um casamento reconstruído. Mais uma paternidade restaurada para a honra e glória do Senhor. Gente, não tem nada mais que me anime nesse planeta do que glorificar o Senhor e ver o sorriso do Senhor quando nós entregamos reconstruções familiares diante do altar do Senhor. E nós temos experimentado várias experiências dessas. Vem com a gente, sai do deserto. Não fica lá não. Em nome de Jesus. Nós temos aí 10 minutinhos. 10 minutinhos. Ó, terminei, consegui, Samuel. Terminar num horáriozinho muito bom, decente, adequado, coisa. Estou aprendendo esse negócio. É bom ter profissional ajudando a gente, né? Por trás. Mas eu queria assim, ó, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, né? Eu estou agora vendo aqui no Facebook também. A gente está vendo algumas pessoas aqui concordando. Legal. Olha só o Edson, lá da Seari Contabilidade, é o povo Seari Contabilidade, gente muito honesta, que tem ajudado a gente nas nossas contabilidades aqui de casa, na clínica da Samira, né, nos nossos empreendimentos. Seari Contabilidade. Quem mora em Curitiba, procura o serviço da Seari Contabilidade, que eu recomendo assim, a gente do Senhor. É gente do Senhor que trata assim com muita honestidade e são assim extremamente competentes nisso.
Tá legal? Eu queria sim responder alguma pergunta, não sei se tem alguém aqui ainda disposto a fazer alguma pergunta, mas se não tiver aqui, ninguém, a Nana, olha lá, Nana Juarez, né? Minha discípula barra amiga, barra, enfim, né? Junto com o Rodson, também assistindo a gente aqui. A Nana é uma querida, gente, é uma pessoa tão querida, né? Que a gente tem, que eu pessoalmente tenho aprendido a amar, depois de muitos anos que a gente não se vê. O Rodson também, meu pai, gente muito querida. Pastor Francisco Helder esteve aqui com a gente, passou bem rapidinho. A prima, Alessandra Mendes, minha esposa, Samira, daqui a pouco deve estar chegando em casa. Se não estiver assistindo aí, ela daqui a pouco está chegando em casa, está de plantão hoje, né? Mais um pessoal aqui que entrou, Gessé, Adriele. Gente, muito, muito legal, muito bom. Ana Maria Rodrigues, palavra abençoada, glória a Deus. Pastora Cristiane Leal. Gente, é muito bom realmente falar coisas do reino, né? Posicionar, ajudar as pessoas a se posicionarem com relação às guerras espirituais e o que se apresenta diante de nós de dificuldade. Tá legal, gente? Então eu acho que por hoje é só. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo. Não fica só com você. Entra lá no IGTV, daqui a pouco já vai estar no IGTV. Já compartilha imediatamente, bota no teu stories, bota aí no teu feed de notícias. Daqui a pouco esse vídeo vai estar no YouTube, também pelo YouTube. Curte, entra lá na nossa página do YouTube, né? Inscreva-se lá, tá legal? E a gente vai estar aqui também produzindo mais materiais e ministrando mais na vida de vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu ministro sobre vocês, deixo essa palavra. A bênção de vitória, prosperidade e felicidade na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Tchau, tchau.